Eu quero começar lendo a palavra de Deus, para a gente não demorar muito. E essa leitura que eu vou fazer primeiro aqui, é uma leitura no livro de Lucas, capítulo 6. Quando os textos que vamos ler parecem não ter nada a ver com adoração. Lucas, capítulo 6, versículo 40, 41 e 42. Glória a Deus. Diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tem até uma música aí, né? Essa é a boa parte. E eu quero também deixar mais um texto para leitura, que é Tiago 4. Se você quiser abrir, puder abrir, Tiago 4. Tiago é depois de Hebreus, no capítulo 4, do versículo 11 até o 16. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar a seu próximo? Escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Ok? Vamos ainda ter mais uma palavra de oração. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, é contigo que está o poder. Por isso o Senhor é temido, é adorado, é celebrado, é engrandecido e é honrado. E queremos que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, neste lugar. E que a palavra do Senhor encontre guarida, encontre lugar em nossos corações. E que sejamos edificados pela Tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, ó nosso Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. E eu sei que tem uma turma que está aqui desde cedo, nem foram em casa, mas os irmãos que vieram agora à noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui desde as 8 da manhã, com essa 12 horas de adoração. É um tempo assim muito especial, porque é um modo de você consagrar um tempo exclusivo para Deus, um tempo que você não tem outra coisa, outros afazeres ou outras distrações, que é o tema da nossa mensagem. A gente precisa ser profundo em Deus. Com distrações, ninguém se aprofunda. Distrações é exatamente o que não permite profundidade em Deus. Pessoas distraídas não se aprofundam. É impossível isso acontecer. E é por isso que essa história está aqui sobre Marta. A palavra de Jesus para Marta, no versículo 40, diz: Marta andava distraída com muitos serviços.
Repita comigo. Marta andava distraída com muitos serviços. Veja que é um negócio bom. Serviço é um negócio bom. Diga para alguém do seu lado, serviço é um negócio bom. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não deve comer. Quando foi que Paulo disse isso? Paulo falou assim, olha, eu fiquei sabendo que na igreja aí onde vocês estão congregando, tem uns irmãos preguiçosos que começam a andar de casa em casa para comer numa casa, depois come na outra casa, e fica aí perambulando e não faz as coisas que deveria fazer. Já manda uma ordem a partir de agora, que aquele que não trabalha, não coma também. Não dê comida para quem não trabalha. Paulo era radical, né? Mas, olha o texto que está dizendo aqui, que Marta andava distraída com serviço. Essa frase. Marta andava distraída com serviços. Gente, significa que o serviço não deixa a gente aprofundar? Não, é uma distração. Não quer dizer que é um negócio ruim. Entenda bem, está dizendo que ela estava distraída com serviços. Agora, existe uma coisa que a gente vai aprender nesta noite. Que uma coisa é você ter serviço e outra coisa é você estar distraída ou distraídos ou distraída com serviços no momento que não era para se distrair com nada, nem com serviços. E, gente, vai chegar um momento que todos nós vamos sentir falta de não ter gastado tempo com Deus e gastado tempo com serviço. Sabe que dia que vai acontecer isso? O dia do acerto de conta. A gente vai chegar lá e ele vai falar assim, o que você fez com esse tempo? Distraído, né? Nem precisava do serviço, estava muito distraído, não fez nada para mim. Eu esperando que você fizesse alguma coisa por mim, ou seja, pelas pessoas, pelos pequeninos, mas você estava distraído. Isso com serviços. Isso não está nem contando com aquilo que não é serviço e distrai a gente, rouba o tempo e a gente não faz nem o serviço, nem tampouco para Deus e estamos jogando tempo fora com distrações mundanas. Serviço também é mundano, mas é um mundano que é tolerável. Mas existe o mundanismo que não é tolerável para Deus. Deus não vai tolerar algumas coisas que parecem boas. E hoje você vai descobrir algumas coisas que Deus não vai tolerar no acerto de conta. Vai haver um acerto de conta para todos nós, para mim e para você. Todos nós vamos chegar um dia lá e olhar como a gente olha, passa o vídeo aqui, né? Quando está passando o vídeo, você lê o vídeo inteiro, né? A nossa vida passa diante de Deus mais do que um vídeo. Porque o vídeo você olha pela frente, Deus olha por completo. Em todos os anos, 360 graus. Deus conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, no 360 graus antes de acontecer. Então a gente não tem como chegar lá e dar desculpas. Ninguém vai conseguir dar desculpas para Deus do bem que deveria fazer e não fez, ou do tempo de distração que nós tivemos, que não deveríamos estar distraídos. Deus chamou a gente para algo muito sério. Chamou a gente para algo muito sério. Mas muitas vezes nós não levamos tão a sério assim. Eu estou falando todos nós, todo mundo. A gente não leva tão a sério. A gente não leva Deus tão a sério como deveríamos levar. E hoje eu vou trazer uma explicação de um texto que você vai dizer assim, nunca tinha pensado assim. Nunca tinha, porque eu também não. E foi impactante para mim esta semana. Foi uma semana extraordinária esse texto na minha vida, que eu ainda não li, mas vou passar ele daqui a pouco. Então, para começar o comentário, nós conhecemos um homem chamado Gideão. Quem nunca ouviu falar de Gideão? Acredito que todos que estão aqui já ouviram falar de Gideão. Sim ou não? Ah, só metade? Menos da metade. Quem já ouviu falar de Gideão? Melhorou. Se você já ouviu falar quem é Gideão, diga eu ouvi. Ok. Gideão
Era o camarada que Deus escolheu, da menor família, da menor tribo, tá, tudo menor. Fez de Gideão um campeão que com 300 homens guerreou contra uma cidade de centenas de milhares de inimigos e com 300 homens venceu os inimigos e deu vitória para o povo de Israel. Mas esse mesmo Gideão, que com 300 homens venceu 100 e poucos mil soldados inimigos, esse mesmo Gideão, sabe o que aconteceu com ele? Não quis fazer a obra de Deus. Fez a primeira parte. Depois o povo chegou nele e diz assim: Gideão, seja o nosso líder, seja o nosso governante, seja o nosso juiz, seja o nosso rei, seja alguém que governe a gente, que lidere a gente. Seja o nosso líder. Sabe o que Gideão disse? Não, eu não quero liderar. Eu não vou liderar. Recusou a liderança. E sabe o que aconteceu? Além de recusar a liderança, ele diz assim: mas uma coisa eu aceito de vocês. Vocês, na batalha, pegaram muito ouro, muita prata, muita riqueza. Me dê um pouco da riqueza que vocês pegaram na guerra, e está ótimo. Aí as pessoas foram e entregaram para Gideão ouro, prata, bronze e tal. Uma riqueza enorme para Gideão. Quer dizer, um homem que teve uma batalha, uma vitória poderosa, entrou na cobiça. Distração. Distração. Em vez de liderar e fazer o que tinha que fazer, recusou a liderança e entrou na cobiça e pediu dinheiro. Um fracasso total. Correr atrás de dinheiro. Aí, olha o que acontece com Gideão. Por causa dessa ganância que entrou no coração dele, sabe quem sobrou da família dele? Que eram grande a família dele. Só filhos, ele tinha 70 filhos. Sabe quantos sobraram? 1, e depois morreu também. A família desapareceu. E eu imagino que foi por causa da ganância, ou foi por causa da distração. Ouro e prata distrai a gente. Quem é que tem mais ouro e mais prata que não começa a trabalhar mais e a comprar bens e a gastar muito tempo, porque tem que gastar o dinheiro que ganhou e agora é viagem, é passeio, é não sei o que, é compra isso, compra aquilo outro, e começa um movimento medonho, distração. Segundo a Bíblia, é distração, porque Marta estava trabalhando e Jesus disse: você está distraída com muito serviço. Distraída com muito serviço. Gente, os nossos projetos são falíveis. Existe uma falibilidade fatal dos nossos projetos. A gente não tem como dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vai dar tudo certo. A Bíblia está dizendo aqui no texto que nós lemos, li todo esse texto para fazer esse comentário. Vocês deveriam dizer: se Deus levar a gente, e se Deus conduzir tudo em paz, se Deus proteger a nossa viagem, então nós compraremos e voltaremos em paz. Se Deus quiser, se Deus governar tudo isso. Dependência de Deus é uma forma de minimizar ou não entrar nas distrações. O tema dessa mensagem é: as distrações são as maiores ameaças. As distrações são as maiores ameaças que impedem a profundidade na adoração. As ameaças são terríveis. Você não tem ideia o quanto as distrações é impiedoso com as nossas vidas. Por que eu digo que é impiedoso? A gente tem uma tarefa, a gente tem um serviço a fazer, a gente tem uma conta para prestar quando nós chegarmos lá. E as distrações vai fazer com que muitas pessoas tenham vergonha de chegar perante Deus e não vai ter jeito, porque vai ser obrigado a chegar de um jeito ou de outro. Assim que morrermos, a gente vai chegar lá. Para o bem ou para o mal? Para se alegrar e celebrar ou para ficar com vergonha de estarmos distraídos ou distraídos o tempo todo? A distração é uma desordem espiritual. A distração. Continuando aqui, o segundo ponto, na verdade o primeiro ponto é a infabilidade, e o segundo ponto, já entrando aqui para a gente não perder tempo, o pecado da alma. A nossa alma,
é vontade, desejo, é as sensações que nós temos, é o que domina o nosso corpo. Nós temos corpo e alma. E a alma está no ambiente dos desejos e da vontade, da cobiça, da ganância, da maledicência ou da coisa que a gente saboreia ou não saboreia. Isso está no campo da alma. A alma pensa, a alma deseja, a alma cobiça. E a gente vive muito no campo da alma. A gente deseja uma roupa, bens, uma casa. A gente vai desejando. Está no campo da alma. Nem tudo que a gente deseja, deveríamos desejar. Nem tudo que a gente planeja, deveríamos planejar. Nem tudo que a gente espera, deveríamos esperar. Mas muitas vezes nós somos mais carnais ou carnal do que espiritual. É por isso que a alma domina e nos leva para distrações. As distrações é terrível. E uma delas é o que nós encontramos aqui no texto aqui. Quando ele diz assim, não falem mal uns dos outros. É coisa da alma. A gente discorda de alguém e a gente reclama desse alguém. Reclamar é falar mal. De novo, reclamar é falar mal. Reclamar é falar mal. E aí a gente discorda, a gente reclama. Ou alguns são muito mais audaciosos, não só reclamam, mas diz que o outro foi errado, que não sei o quê, e fala mal mesmo. É o campo da alma. E quando está nesse campo da alma, o que é que impera? O orgulho, o vitimismo, a soberba. São pecados do ego, do eu. Pecado do ego, da alma, do eu. Porque o eu dói. Quando a gente tem alguma coisa, alguém que é contra a gente se sente acuado, reprimido, excluído, desamparado, abandonado. A gente tem o sentimento de que os outros não gostam da gente. É o ego, a vaidade, o orgulho. E isso pode levar a um fracasso terrível, porque isso é distração. Isso é uma distração das trevas que pega a alma e distrai com essas coisas para não seguir na vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para as nossas vidas, mas a vontade de Deus não impera porque nós estamos distraídos. Ou estamos distraídos com o serviço, ou estamos distraídos com a alma. Queremos satisfazer a nossa alma. E a minha alma se satisfaz quando as pessoas me elogiam. Se não me elogiar, eu estou mal. A alma se satisfaz com elogio e é uma distração. Porque pessoas que gostam de elogio não gostam de fato de depender de Deus. Depende da visualização de alguém. Depende da aprovação de outrem. Distração é uma tragédia. Distração é uma tragédia. Você não vai conseguir ter uma profundidade com Deus se viver na linha da distração. É preciso sair dessa superfície da distração e se aprofundar na espiritualidade. O pecado mais comum na vida do cristão é a distração. Porque a maioria das distrações não é pecado. Você olha, não é pecado ter carro, não é pecado comprar uma casa, não é pecado os afazeres, porque Marta não estava pecando enquanto estava fazendo almoço para todo mundo. Lavando as vasilhas e cuidando da casa, é o que ela estava fazendo. Eles estavam recebendo Jesus com os discípulos. Maria estava assistindo, ouvindo Jesus falar, e Marta correndo para colocar as coisas em ordem por causa do almoço ou da janta. Mas era uma distração. Marta estava correndo para socorrer a alimentação para todo mundo, mas era uma... Poucas pessoas estavam aqui há 30 segundos. Marta estava correndo para satisfazer todo mundo naquela refeição, mas era uma... Por que era uma distração? Porque Jesus estava ali, ela não podia perder a oportunidade. Jesus estava ali na sua frente e ela correndo com o serviço. Jesus estava dizendo, você está distraída com muitas coisas. Maria escolheu a parte que nunca será tirada dela. Aos pés, aprendendo.
enquanto você está correndo atrás da comida, dos serviços. Isso dá para esperar, isso deixa para amanhã, a gente come amanhã. Você não poderia perder a oportunidade. E eu venho aqui uma vez por ano. E eu estou aqui agora e você trabalhando, fazendo o serviço, distraída com o serviço ao invés de me ouvir. Quem está aqui, diga amém. Você devia estar me ouvindo, Marta. O que você está fazendo? Correndo atrás de arrumar o almoço. Vocês almoçaram ontem, pode almoçar amanhã, mas hoje era a hora de estar comigo. Maria escolheu isso, estar comigo. E esse tempo, esse aprendizado, isso que ela está pegando aqui, nunca será tirado dela. Mas o serviço que você está fazendo, a comida que você está fazendo, vai acabar. Isso você não vai levar para a eternidade. Maria leva isto, você não tem como levar isso. A distração é um negócio terrível. Porque a distração, ela não deixa a gente organizar a vida espiritual. Distração é uma desorganização da espiritualidade. Quem se distrai, não se organiza espiritualmente. Pessoas distraídas não conseguem ter vida de jejum, não conseguem ter vida de oração. Pessoas distraídas não conseguem ter um padrão de vida com Deus. Não conseguem, porque as distrações roubam ali a presença de Deus. E quando isso acontece, é a própria desordem espiritual. Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Nosso maior aliado chama-se vigilância e prudência. Nosso aliado é vigilância e prudência. Mas a imprudência ou a distração é a desordem. A gente não pode distrair nunca. Já pensou, a gente tem uma vida de oração, de repente a gente começa a parar de orar. A distração tira a gente da oração. E quando menos espera, a pessoa nem congregando não está mais. Se distraiu. Ou não está mais orando. Orava 1 hora por dia, foi diminuindo, daqui a pouco mudou de horário, porque achou que outro horário seria melhor e já era. Não ora mais. Não lê mais a Bíblia. Não tem mais um tempo gostoso com Deus. Distração. E outra distração é, para com a vida com Deus, porque precisa arrumar mais um emprego. Distração é um problema sério. A distração não deixa a gente andar na prudência. E a prudência é o que organiza a nossa santidade em Deus. A cobiça, a vaidade, é mais comum do que se possa imaginar. A prata, o ouro, o luxo e o dinheiro podem não ser pecado diretamente, mas te afasta de Deus, ou se te afastar de Deus, pode ter certeza que é pecado. Enquanto o ouro e a prata em si podem não ser pecado, mas se isso tira você da devoção com Deus, aí é pecado. E as coisas distraem a gente facilmente. Não deixa as coisas deste mundo distraí-los por nada. Não deixe o tempo, o serviço, os afazeres distrair você. Não deixa. Arruma seu tempo com Deus e determine que Deus é Senhor do seu tempo. Porque se você tem tempo, é porque Deus te deu tempo. Se eu tenho tempo, Deus me deu um tempo. E se eu não aproveito o tempo para estar no tempo de Deus, então haverá um tempo que eu não terei tempo para Deus. E Deus não terá tempo para mim. Porque eu abandonei o tempo que Ele me deu. Nós não podemos distrair com esse tempo que Deus deu. Deus deu um tempo para Marta. E Marta estava distraída. Eu não sei o que virou a história. Mas é muito claro que tudo que Jesus queria é que Marta estivesse junto com Maria, sentado e ouvindo tudo, aprendendo. Como é que vai praticar se não aprende? E o tempo que tem, perde. É o que estava acontecendo com Marta. A terceira coisa que eu quero falar com você é a mesma distração do século 21. Ou a falta de profundidade com Deus do nosso século 21. E aí eu abordo algumas coisas simples aqui.
Porque muitas vezes nós trocamos a oração por diversas distrações. Ou oração, ou leitura da Bíblia, ou o nosso tempo de adoração a Deus. Nós trocamos por diversas coisas. Não sei como vocês lidam com isso no dia a dia. Mas a gente precisa tomar esse devido cuidado, o máximo de cuidado, porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Se Deus sabe que nós poderíamos ter tempo para Ele e jogamos o tempo fora, Deus não vai ter a gente por inocente. Porque o tempo de Deus precisa ser para Deus. No mínimo, 2 horas e 40 minutos por dia, que é o dízimo do tempo. Nós temos 24 horas, 10% precisa ser para Deus. Com leitura, com oração, com dedicação de pregar o evangelho para alguém, é o tempo de Deus. O tempo de Deus deveria ser sagrado para cada um de nós. Veja só, nós temos muitas distrações, e algumas pessoas poderiam ter um tempo de oração, mas não tem, porque tem que dormir um pouco mais. Ou até Deus acorda de madrugada, mas ele não vai para a oração. Ele luta, reluta com sono até dormir de novo, mas não gasta o tempo para orar. Não sei se acontece isso com alguém aqui, com você. Mas preste atenção, se Deus te chamar de madrugada, aproveita a oportunidade para ter um tempo com Deus, porque é Deus te convidando para ir para a profundidade. Adoração profunda. Nós não podemos viver no raso, mas na profundidade. E se Deus escolhe um tempo para te chamar, não desperdice o tempo que Deus lhe dá. Veja só, como a gente corre o perigo, porque as distrações, elas são terríveis, são distrações assistindo televisão, programas e programas, são diversos programas. Hoje nem falo mais de novela, porque eu acredito que crente não assiste novela, é o que eu penso. Mas existem muitas outras coisas que as pessoas vão perder tempo, jogar tempo fora, desperdiçar tempo com coisas que não é de Deus, que é diretamente pecado. Novela é diretamente pecado, ou qualquer outra programação de coisas assim, é diretamente pecado, não é distração, é pecado mesmo, é muito mais do que distração. Existem muitas coisas que são pecado mesmo, e não distração. Quando eu falo de distração, são coisas que não é pecado, mas tira a gente do melhor de Deus. Como no caso de Marta, não é pecado fazer almoço, mas era uma distração para ela não ouvir a palavra. Quem está aqui, diga amém. Diga para alguém no seu lado, você está ouvindo isso? Agora, você imagina a gente que passa a noite assistindo vídeos na internet. Ou vai dormir 11 da noite, meia-noite, 2 da manhã, assistindo vídeos na internet. Eu ouvi uma pessoa contando para outra que fulano dorme 2 horas da manhã, assistindo vídeos no TikTok, sei lá, alguma coisa assim. É pecado assistir um vídeo? Não. Mas a distração desordenada como essa, pode ter certeza que Deus olha do céu e diz assim, você não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi isso que eu escolhi para você. Não foi. Mas você está longe. Você está mergulhado numa profundidade diabólica, poderia ter aprofundado comigo. É o que Deus estaria dizendo se tivesse oportunidade, porque muitas vezes Deus nem consegue falar com a pessoa, porque está totalmente fechado para Deus, está aberto para o mundo, para o pecado, mas não para Deus. E quantas pessoas se distraem com o texto que nós lemos de Tiago, né? Não faleis mal uns dos outros. Isso sem falar na distração, que é calúnia, maledicência, falar mal dos outros, reclamar, murmurar, difamar. Isso nem se conta, porque isso não é uma distração, isso já é um pecado, é uma distração, mas inteiramente pecaminosa. Isso que é a maledicência é uma tragédia na vida de quem diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, porque falar mal ou maledicência é aborrecer pessoas. E se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Quando ouvimos ou falamos mal de alguém, é uma distração, muito mais do que uma distração, que não é uma distração apenas, mas é um pecado profundo que aborrece o coração de Deus. Isso não deveria tomar o nosso tempo. Não deveria.
1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo quer tragar vocês e ele anda rugindo, buscando quem ele vai tragar. As distrações é um jeito fácil de tragar. Mas quem já está enfiado no pecado, já foi tragado. Precisa agora lutar para sair. Assim são os vícios, né? Existem muitos tipos de vícios que tomam as pessoas. Estava até comentando com uma pessoa a respeito dos adictos, né? Que são os viciados. E quando você fala sobre essa coisa do dependente, né? Do dependente químico, dependente álcool, existe a palavra adictos, né? Que é uma palavra muito conhecida no mundo dos estudiosos nessa área, que trata-se das pessoas que dependem do vício para viver, dependem do álcool para viver. São os dependentes químicos. Mas tem gente que é crente, mas parece que não depende de Deus, mas depende das coisas mundanas para viver bem. Não vive bem se não estiver embolado com as coisas que não é de Deus. E nós precisamos aprender a andar com Deus 24 horas da nossa vida, andar com Deus. Se alguma coisa não é de Deus, a gente tem que abandonar, porque o dia que Ele voltar para arrebatar a gente, para levar a gente para o céu, se a gente estiver embolado com pecado, não sobe, criatura. Não sobe. Só vai subir para o céu quem está livre, não está amarrado com o pecado, mas está livre, com as mãos livres. Não está envolvido em nada que é do diabo, mas somente de Deus. E nós estamos preparando, e nós precisamos nos preparar todos os dias, estar pronto e poder dizer: Senhor, ora vem, Senhor Jesus, estou pronto para subir para o céu, e eu vou para o céu, porque eu me consagro todos os dias, eu purifico a minha vida, e eu ando na presença de Deus, porque eu quero morar no céu. Ou não é para lá que nós vamos? Eu acredito que todos que estão aqui estão trabalhando para chegar no céu. Se você está trabalhando para chegar no céu, diga para alguém do seu lado: trabalhe comigo também. Sabe, quero partir aqui para o último ponto, o fechamento, que não é basicamente um fechamento, porque é a conclusão, ou o corpo, digamos que o cerne do que eu quero falar para você começa agora. A maior distração é achar que Deus vai engolir as nossas desculpas. A maior distração que nós temos é a gente achar que Deus vai engolir as nossas desculpas. Que a gente vai chegar lá e dizer: não, Senhor, o Senhor sabe como que foi, não deu certo, e eu não consegui, até que eu tentei, tal. Que a gente vai dar desculpas e Deus vai engolir. Deus não vai engolir. Diga para quem é do seu lado: Deus não vai engolir as nossas desculpas. Sabe qual é o nosso maior problema no reino de Deus? Chama-se improdutividade. É o nosso maior problema, é improdutividade. E agora eu começo a falar o que me impactou nesta semana. É um texto que todo mundo conhece. É a parábola dos talentos. Mateus 25. Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30, ele conta parábolas dos talentos. E o que é essa parábola dos talentos? É a parábola em que ele conta que o senhor, o viajante, ou dono da fazenda, o dono proprietário dos bens, viajou e deixou talentos com 3 pessoas para desenvolver, para trabalhar os talentos. E quando ele voltou para prestar conta, ou para pedir conta dos talentos que ele deixou com essas pessoas. Quando a gente fala talento, sabe o que todo mundo sabe aqui na nossa igreja? Talento é o que o Hernandes tem, que toca. Joilton tem, toca. Paulo tem talento, toca. Regiane canta. E a Marinete canta, então tem talento. Agora se entende isso, mas talento na Bíblia não é isso. Agora bugou, né? Talento na Bíblia não é isso. E é disso que eu quero falar com você hoje, aqui e agora.
ainda não é o segredo que eu vou revelar para você. Mas talento, eu sempre soube disso, talento não é musicalidade. E isso foi traduzido aos poucos, no decorrer dos séculos, como sendo uma capacidade ou habilidade. Mas, na verdade, talento é um aferidor de moedas. Nós temos aqui um aferidor de moeda no Brasil, esqueci agora o nome lá, que você... Dólar é um aferidor. Dólar pode se considerar um aferidor. É uma moeda, mas ao mesmo tempo ele é um aferidor. Dólar americano afere quando o real sobe ou desce, o yin, qualquer outra moeda subir ou descer, ele é aferido pelo dólar. Então ele não é apenas uma moeda, mas ele é uma base, ou seja, um aferidor de valores. Talento era basicamente um aferidor de preço. Por exemplo, uma dracma era preço que um coronel ganhava no exército. Um comandante do exército ganhava uma dracma por dia. Era o dia de um trabalhador, de um comandante, era uma dracma. Um talento era 6.000 dracmas. Isso num período de tempo. Calculando o preço das dracmas e os preços dos metais da época, inclusive o ouro, o outro aferidor é que um talento é o equivalente a 34 quilos de ouro. Um talento, 34 quilos de ouro. Dá quanto isso? Em valores em reais? Por volta de 12 milhões. Um talento, 12 milhões. Repita comigo, um talento, 12 milhões de reais. Eu não vou ler o texto, eu só vou estar comentando aqui o texto. A Bíblia diz que o Senhor saiu, pegou os 5 talentos e entregou para uma determinada pessoa. Toma aqui esse talento, quando eu voltar, eu quero que você preste conta dos 5 talentos. Ou seja, 34 vezes 5... 3, 5, 15, quase 170, 160 e poucos quilos de ouro. 5 talentos. Pegou para outra pessoa 2 talentos. 68 quilos de ouro. Toma aqui. E pegou o outro, deu 34 quilos para o outro. Um talento. 34 quilos. E diz, quando eu voltar, quero que vocês prestem conta do que eu estou entregando para você. Talento. Então não é musical, são valores em espécie, ou dinheiro, ou montante para ser reproduzido. Tá ok? Quem está comigo aí? E ele foi. E agora eu vou ler apenas o versículo que atesta isso aqui. Se não me engano, é o versículo 25. Vou ler o 24 a seguir. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento. Eu vou ler o primeiro, vou ler o outro da frente, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. O 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do teu Senhor. Outra tradução diz: entra no gozo do teu Senhor. E aí, versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, carrasco, né? Que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas antes de continuar lendo, o outro versículo anterior falou do que recebeu 5 talentos, foi e entregou 10. 5 mais 5, 10. E o Senhor disse para ele: olha, bem está, servo bom
e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Chegou de 2 talentos, está aqui o texto. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Entra para celebrar. Venha celebrar. Mas aí, chegou o que recebeu um talento. E olha as desculpas dele. Olha as primeiras desculpas que ele já começa dizendo, sabendo que é um homem severo, carrasco. Eu fiquei sabendo que o Senhor é um homem severo, um homem carrasco. Um homem que colhe ou ajunta onde não plantou. O Senhor nem plantou lá, mas o Senhor vai lá e vai colher onde o Senhor não plantou. Ajunta onde não espalhou. O Senhor não espalhou, mas o Senhor vai lá e ajunta onde não espalhou. O Senhor vai ajuntar onde o Senhor não espalhou e o Senhor ajunta. Então eu fiquei com medo. Fiquei com medo e escondi na terra os 34 quilos de ouro. E toma aqui o que é seu. Gente do céu. Isso é de arrepiar. Porque essa semana não foi bom para mim. Por causa desse texto. Eu fiquei assim, pensativo. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque olha só o que diz o versículo 26. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Na outra tradução ali, da NVI diz, servo mau e negligente. Preguiçoso ou negligente, são sinônimos. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Pelo menos o juro eu teria. Mas eu não tenho nada. Porque você não fez nada. E eu precisava pegar os meus, pelo menos com juro. E eu não posso. Porque você desperdiçou tempo. Negligenciou seu tempo. Servo mau e preguiçoso. Você não fez o que deveria fazer. E aí eu não posso então ter o meu lucro. Mas olha o que diz a sequência do texto, 28. Portanto, disse para os empregados dele, para os soldados. Tirem dele o talento. Está aí o talento. Tomem dele o talento que eu entreguei para ele. Tomem dele. E deem ao que tem 10. Porque o cara tinha 5, mais 5, 10. Dê para ao que tem 10. Tira dele o talento e dê para quem tem 10. Porque a todo que tem, será dado mais. Ou mais se dará. E terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que coisa mais difícil de lidar. Tira dele, dá para o que tem 10, porque o que tem se lhe dará mais. Mas o que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Por que tirou daquele homem o talento que ele tinha, os 34 quilos? Vamos suponhamos que seja 34, só para os irmãos entenderem. O talento, o montante de ouro que ficou na mão dele. Por que tirou dele? Porque ele não multiplicou. Agora eu estou citando a palavra. Tirou dele porque ele não multiplicou e nem tampouco rendeu juro do que tinha. Ele não multiplicou. Ele pegou o talento e enterrou o talento. Não desenvolveu o talento. E eu fiquei pensando essa semana assim, meu Deus, eu devo ter condição de fazer mais do que eu estou fazendo. Eu tenho talento. E todos que estão aqui têm talento, todos. E a maioria de vocês tem mais que eu. Mas alguns parece que não têm, porque não param para desenvolver, para trabalhar o talento que Deus deu. Sabe o que é talento? Não vou dizer que tem mais. Porque primeiro, o talento aqui biblicamente chama-se salvação.
Ou só eu que recebi? Pergunta para alguém do seu lado, você é salvo? Pergunta de novo, você é salvo? Esse talento é a vida, é a eternidade, é Jesus dentro da gente. Esse talento é Jesus dentro da gente. Esse talento é Jesus aqui, é Jesus aqui. Uma vez que ele entra, eu tenho um talento. Porque de mim mesmo eu não tenho, mas eu tenho Jesus, então eu tenho o talento que eu preciso. Você tem? Quem tem Jesus, diga glória a Deus. Então, se você tem Jesus, você tem um talento. O meu pode ser um talentinho, que eu sou pequeno. 1,65. Mas quantas pessoas aqui têm 1,70 m, 1,90 m? Estou só brincando. Mas o talento não significa que é porque tem mais estudo, menos estudo. É a salvação que Deus te deu. Está aqui. Cada um recebeu a quantidade de acordo com a capacidade que tinha. O homem, ao entregar o talento, entregou 5 talentos para quem ele sabia que tinha mais qualidade para 5 talentos. E 2 para outro. Mas no mínimo 1. Eu acho que eu sou um camarada do quase 1 talento. Mas talvez você seja dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 talentos. Mas você não sabe disso porque não começou a trabalhar o talento que Deus te deu. Eu estou concluindo. Mas eu preciso terminar dizendo para você que o talento é quando eu, que já tenho Jesus, já sou salvo, me multiplico em mais um. Ei, você não entendeu ainda? Você entendeu? Eu recebi um talento, é quando eu me multiplico em mais um. Como é que eu multiplico-me em mais um? Quando eu ganho mais um para ser como eu. Alguém está indo para o inferno, eu preciso que ele seja como eu, então eu me multiplico. Aí o talento está funcionando. Aí não tem distração, aí tem talento funcionando. É quando eu me multiplico. Você sabia que não tem na Bíblia, não tem grupo familiar, não tem célula, não tem ministério de casais, não tem nada disso na Bíblia. E na Bíblia só tem 2 vezes que Jesus falou em igreja, 2 vezes. Mas você sabe quantas vezes Jesus falou na Bíblia sobre discípulo? Quem tem uma ideia? 262 vezes. Ei, mais de 200 vezes se fala em discípulo na Bíblia e a gente não faz discípulo. Jesus mandou fazer discípulo, ou seja, fazer outro como eu ganho mais um, então eu estou fazendo discípulo. Mas você já está ganho, então você não é meu discípulo, ou não é discípulo do fulano nem do ciclano, porque você já foi ganho. Fazer discípulo é quando eu vou e faço alguém ser como eu em Cristo Jesus. Isso é fazer discípulo. A Bíblia está dizendo que o trágico, a tragédia daquele homem foi não multiplicar. Recebeu talento, mas não multiplicou. O servo bom é o que multiplica. Eu até anotei as frases aqui, meio que defeito. Servo mau é negligente. É o que não faz nada e dá desculpas. E uma das desculpas é, tive medo. Quantas pessoas não pregam porque tem medo de pregar? Quantas pessoas não evangelizam porque tem medo de evangelizar? Quantas pessoas não convidam pessoas para ir na sua casa para poder ganhar para Jesus porque tem medo? Medo é um problema muito sério. E o homem também do 1 talento teve medo. Perdeu tudo porque teve medo. Ei, deixa eu dar um conselho para você aqui. Não tenha medo de falar de Jesus. Diga para alguém do seu lado, não tenha medo de falar de Jesus. A outra frase que eu anotei, servo mau, é o que tem uma falha séria, porque ele teve uma falha. Qual foi a falha dele? Ele pegou o talento e enterrou. Quantas pessoas têm enterrado o talento? Deus dá capacidade para cantar, para adorar, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para convidar gente, para aceitar Jesus, para trazer para a igreja, e não faz.
Está enterrando o talento. Não enterre o teu talento. Não enterre o teu talento. Diga para alguém do seu lado, não enterre o teu talento. E aí a palavra é, servo mau é o que tem uma falha. São inúteis e preguiçosos. Não trabalha. Servo bom e fiel. O que é o servo bom e fiel? Servo bom e fiel é o que multiplica. Ele tinha 5, foi para 10. A palavra é servo bom e fiel. Porque multiplicou. Porque multiplicou é servo bom e fiel. Não multiplicou, servo mau e preguiçoso. Porque não multiplicou. A gente tem que multiplicar pelo menos uma vez. Ou pelo menos uma vez no ano. Multiplicar. Fazer com que alguém tenha o mesmo Cristo que eu tenho. Fazer com que uma pessoa que está indo para o inferno entre no caminho do céu. Isso é multiplicar. Isso é multiplicar. Isso é coisa que todos nós podemos fazer. A não ser que a pessoa já morreu, mas se estiver vivo, ainda que seja cego, seja surdo ou seja mudo, consegue multiplicar mais um. Porque tem até linguagem de sinal para pregar o evangelho. Então, servo bom e fiel é o que multiplica. Ser fiel é dar fruto, e dar fruto é multiplicar. Se é 1 mais 1, já multiplicou o dobro. Se eu ganho uma pessoa para Jesus, já é o dobro. É o mesmo dos 5 que foi para 10. Quem está me entendendo aí? O cara tinha 5, foi para 10, já é o dobro. Se você é um só, ganhou mais 1, já é o dobro. Tudo que Deus nos dá, devemos devolver multiplicado para Ele. Deus nos deu salvação, multipliquemos para Ele. No mínimo, mais 1 para Jesus. Se você não ganhou ninguém, deixa eu te falar, não distraia não. Coloque como um fator de atração ou fator de foco. Conduzir alguém para Jesus. Diretamente. Ganhe alguém para Jesus. Jesus mandou fazer discípulo. E discípulo é o que nós vamos fazer. Mas para fazer discípulo, a gente precisa ter uma igreja, a gente precisa ter uma casa, a gente precisa ter uma célula, a gente precisa ter um grupo de casais, a gente precisa ter as coisas. Mas não é isso que mandou fazer discípulo. E a gente pega os discípulos e vamos treinar eles em algum lugar da igreja, na escola de líder, na escola de conhecimento. São as ferramentas que a gente tem. Mas fazer discípulo foi o que Jesus mandou fazer. Vão e façam discípulos. Então veja só. Aí vem a palavra final, né? Aquele que tem, ou seja, aquele que multiplica, será dado mais. O que tem ou o que multiplica, será dado mais. Mas o que não tem ou que não multiplica, até o que tem lhe será tirado. A gente precisa multiplicar. Ganhe alguém para Jesus. Fala para alguém do seu lado, ganhe uma pessoa ainda para Jesus este ano. Não enterre o seu talento, meu irmão. Deus te deu. E você tem. Meu irmão, minha irmã, você tem um talento. Talento é a glória que Deus colocou. Ou seja, o próprio Deus dentro de mim é o talento. O próprio Jesus dentro de você é o talento. Ele já está aí. Você já tem o talento. Porque Jesus está aí dentro. Então diga para alguém do seu lado, você já tem o talento. Não enterre Jesus. Deixa Jesus aparecer para as pessoas. Não enterre Jesus. Deixa Jesus aparecer para as pessoas. É o teu talento. Talento é o preço mais alto, é o maior tesouro que a gente tem. O maior aferidor de riqueza que a gente tem. Chama-se Jesus de Nazaré na minha vida. Você tem talento, meu irmão. Você tem. Glória a Deus. Você precisa repassar essa glória. Você precisa reproduzir essa glória. Você precisa reproduzir esse talento na vida das pessoas. Não multiplicar é negar Jesus. É o mesmo que roubar a glória dos perdidos. Não multiplicar é o mesmo que roubar
a glória dos perdidos. Era para pegar a glória e colocar dentro do perdido, mas não multiplicar é roubar a glória que deveria ser dada para o perdido e rouba deles, não dando a eles. Quem me entendeu aí? Que Deus tenha misericórdia de nós e que multipliquemos, porque existe uma glória de Deus na nossa vida, chama-se Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-los a ficar de pé e nós vamos celebrar a ceia. Enquanto você fica de pé, enquanto o pessoal aproxima aqui, eu quero fazer uma oração por você agora. Se você entendeu essa palavra, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se você entendeu essa palavra, entendeu que você tem a glória na sua vida, que você tem o talento na sua vida, que você tem a porção maior na sua vida, o céu na sua vida, e que você pode multiplicar, então você vai orar comigo agora. Só você que entendeu isso, que tem a glória de Deus na sua vida e que você pode multiplicar, coloca a mão sobre o seu coração e você vai repetir essa oração comigo, porque é uma oração que nós vamos pedir para Deus misericórdia por não ter multiplicado e pedir graça de Deus para que possamos multiplicar e fazer discípulo como Ele mandou fazer discípulo. Então repita assim comigo: Senhor Deus, eu te peço perdão por não multiplicar, por não ter entendido que o talento eu tenho, porque a tua presença é o Senhor na minha vida. Mas a partir de hoje, eu quero aproveitar, sem distração, para fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Eu quero estar na tua presença, como Maria estava, aos teus pés. Me ajuda, Senhor, a ser fiel no propósito de fazer discípulo. Eu quero multiplicar nas outras pessoas. Eu quero levar a tua glória aos corações. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Nós vamos celebrar a ceia.